Começa agora mais uma edição extraordinária do Política e Debate. Hoje, quinta-feira, 20 de setembro de 2018, nós temos aí a honra de receber a senadora Cátia Abreu, que é candidata a vice-presidente na chapa de Ciro Gomes, pelo PDT. Para me ajudar a entrevistá-la, está aqui Rodrigo Lima, repórter de política do Diário da Região. Bom dia, senadora. Tudo bem com a senhora? Tudo bem. Bom dia, Rogério. Bom dia, Rodrigo. A todos os telespectadores, os leitores do nosso jornal Diário da Região. Eu quero agradecer essa oportunidade. Nós estamos num momento muito importante da vida brasileira e já faltam só 17 dias para as eleições e nós temos um tempo muito pequeno de TV, então vocês nos ajudam muito a trazer as nossas propostas. Quero agradecer também ao Carlos Arnaldo, que é o presidente do meu partido aqui da cidade, de São José do Rio Preto, que nos acompanha aqui. Qual é a agenda da senhora hoje na cidade? Há muita imprensa, reunião com as mulheres, reunião com a nossa militância e políticos no final do dia, algumas visitas, enfim, nós vamos tentar falar o máximo possível com as pessoas e também através dos veículos de imprensa que tem um alcance maior sobre as propostas de Ciro Gomes para o próximo governo. Chega à cidade feliz com os resultados da pesquisa Datafolha, divulgada hoje? Pois é, São José do Rio Preto deu sorte para nós, né? Essa manhã nós acordamos com a pesquisa Datafolha. A diferença do Datafolha com o Ibope é que o Ibope, que saiu anteontem, fez pesquisa com 2.000 pessoas, 2.500, desculpa. Agora, o Datafolha foi com 8.600 pessoas. Então, é um universo muito maior e deu um empate técnico entre Ciro Gomes e Haddad, ainda o Bolsonaro na frente, mas o mais animador é que Ciro Gomes, no segundo turno, ganha de todos os candidatos, segundo a pesquisa, respondido pela população. Rodrigo? Qual que é a estratégia da candidatura do Ciro para conseguir chegar ao segundo turno? Arrancar votos aí, digamos, do Bolsonaro, do PT, do Alckmin, qual que é a estratégia que seria para a senhora mais correta para levar o candidato ao segundo turno? Nós queremos, na verdade, até não é nominal o eleitor se é de A ou de B. Nós queremos mostrar para o Brasil que Ciro Gomes representa um equilíbrio e uma tentativa, um esforço de unificar o país. Nesses últimos 4 anos, desde a eleição da Dilma contra Aécio,
nós estamos vivendo o pior dos mundos. Juntou crise econômica, decepção profunda de um lado e de outro por conta das denúncias de corrupção e lava-jato, e com muita razão, e ainda o desemprego fortíssimo, e ainda juntou o que é uma das coisas piores do mundo, que é o excesso de violência nas ruas. Então, juntando tudo isso, decepção, corrupção, animosidade, nós criamos quase que um campo de batalha durante esses 4 anos. Então, nós estamos nos empenhando muito para demonstrar que Ciro é o ponto de equilíbrio, pode ser o unificador do país. Não é o salvador da pátria, longe de nós querermos essa posição, mas nós queremos muito esforço para unir o país, para que Ciro eleito, todos os brasileiros se sintam representados e com uma esperança. Ninguém vai eleger o presidente e dizer assim, aquele presidente é daquele lado lá, ou é do outro lado. Não, chega disso. Nós queremos pegar boas ideias de um lado, de outro, aproveitar a ideia de quem tem ideia boa, desde que o foco seja o bem-estar da população. Então não tem essa coisa, essa ideia é minha. Vamos aproveitar o que tem de bom e deixar esse debate direita-esquerda, coxinha, mortadela, deixar isso para um debate mais paralelo e não o foco do país. E nós estamos conseguindo sucesso, porque nessa pesquisa Datafolha, o eleitor mesmo está, quando mostra que o Ciro ganha no segundo turno, tanto de Bolsonaro, da Marina, do Haddad, do Alckmin, o que o eleitor responde com isso? Que o Ciro é a opção do centro, que é a fuga do radicalismo daqueles que são antipetistas e daqueles que são anti-Bolsonaro. Então, nós estamos tendo êxito no nosso discurso e no nosso convencimento, graças a Deus. A senhora acredita, então, que na hipótese de um segundo turno entre o candidato do PT, Fernando Haddad, e Jair Bolsonaro, independentemente de quem ganhar, o país continuará conflagrado? Com certeza, eu não tenho dúvidas disso, e também não sou mulher de ficar fazendo terrorismo, amedrontando eleitor. Nunca fiz isso na minha vida, nem quando o Lula ganhou, que eu era na oposição, eu nunca fiz isso, né? Todo mundo queria colocar que era o medo. Não, não gosto disso. Mas, diante das circunstâncias, o que nós precisamos em primeiro lugar? Essa pacificação do país, ela vai se refletir no Congresso Nacional. Se o país estiver dividido, os deputados e senadores vão para o Congresso divididos e rilientos e brigando com muita força. E nós vamos perder o foco, que é aprovar as coisas que o Brasil precisa. Então, eu acredito que nós precisamos pacificar por conta do resultado no Congresso. Então, eu tenho minhas dúvidas, não é nenhum terrorismo, que o PT, a exemplo do governo Dilma, não conseguirá uma maioria significativa no Congresso para votar as medidas. Não porque ele não mereça. E Bolsonaro, a mesma coisa, pelo seu radicalismo reacionário como de posições muito violentas e acostumado mais à questão das Forças Armadas, aquela posição dura e truculenta, e nós vivemos uma democracia. Graças a Deus. Dá trabalho democracia. Tem gente que acha a democracia linda, mas acha que é só tudo cor-de-rosa. Não é, não. Democracia dá trabalho, mas vale a pena, porque as pessoas se sentem participando do processo. Então, eu acho difícil os dois conseguirem uma maioria sólida, se esse acirramento continuar, para nós votarmos e aprovarmos os projetos que traga o bem-estar da população brasileira. O emprego, a saúde, a segurança pública, acabar com o déficit público, o rombo que foi criado nas contas públicas. Então, eu estou muito confiante que o Ciro Gomes, que tem experiência parlamentar, ele foi deputado estadual, líder de governo, líder de oposição, conviveu com a Câmara, com a Assembleia Legislativa do Ceará, da Câmara Municipal, foi governador do Ceará, foi ministro de 2 pastas importantes, teve que negociar com muitos parlamentares no Nordeste para fazer a transposição do Rio São Francisco. Então, eu conto com a sua experiência. A sua experiência vai valer muito para essa harmonia no Congresso Nacional, para a gente avançar. E aqui a senhora atribui, então, essa resistência de pelo menos parte do eleitorado em votar nesses políticos experientes, mais tradicionais? As pessoas estão agora, lá atrás, logo no começo da Lava Jato,
qualquer político de mandato não prestava mais. Foi uma primeira reação das pessoas, e as pessoas têm muito motivo para isso. Teve motivo para isso. Ao passar do tempo, vários políticos de mandato que foram inicialmente acusados já foram absolvidos, que não encontraram absolutamente nada. E alguns estão presos com tornozeleira, estão condenados ou com prisão domiciliar. Então as pessoas estão vendo que tem políticos diferentes, sim, que apesar de ter havido a suspeita, para que serve o inquérito? Para provar a inocência ou não, ou a culpa. Então, o político ser investigado, isso faz parte da vida. O que não faz parte da vida é roubar. Então, o resultado dessa investigação, a gente sempre torce e procura andar corretamente para ser liberado e não condenado. Então, eu acho que as coisas, a visão das pessoas está sendo modificada. Bolsonaro, por exemplo, tem 30 anos de Congresso Nacional, ele não é um novo político, né? Mas é engraçado que ele é identificado por esse eleitor como um político diferente, né? É um personagem, senhora? Acho que ele que conseguiu criar um personagem eu, forte. Com todo respeito ao eleitor do Bolsonaro que possa estar nos assistindo nesse momento, mas eu não posso faltar com a franqueza. É uma característica minha, não quero ser ofensiva. Eu acho que o Bolsonaro ele tem respostas muito simples para problemas graves. Um exemplo, nós vamos acabar com a bandidagem, prendendo, matando, executando e facilitando a polícia. Não é bem assim. O Exército vai cuidar de tudo isso? Não é bem assim. Não estou querendo dificultar, nós vamos resolver o problema. Só que não é com essa simplicidade que ele quer colocar só para atrair eleitor. Se o Exército resolvesse o problema de segurança pública, lá no Rio de Janeiro não tinha nenhum bandido mais. Porque o Exército está lá tem quanto tempo? Há quantos anos que o Exército entra e sai? Ah, mas é porque o Exército é ruim? Não, o Exército é maravilhoso. Só que não é a função dele cuidar de segurança pública. O Exército tem que cuidar da defesa nacional contra problema, tráfico de armas, tráfico de entorpecente nas nossas divisas, na segurança pública do país, no que diz respeito a outros países. Enfim, cada um tem a sua função. Então o Bolsonaro coloca coisas muito simples para problemas graves. E não é assim, porque isso é uma demonstração de pouco conhecimento, de pouco preparo e de pouca experiência. Porque Ciro Gomes está se aprofundando muito nos detalhes de suas propostas. Tem gente que diz para ele assim, Ciro, não explica muito não, vai que isso aí perde voto se você se explicar muito. Ele falou assim, não estou atrás de simpatia, eu estou atrás de confiança, de conquistar a confiança. Como a senhora mesma lembrou, há 17 dias da eleição, e diante dos cenários aí, pintados nas pesquisas, a senhora acha que a presença de Bolsonaro no segundo turno é um fato irreversível ou muita água vai rolar debaixo dessa ponte aí? E não é bem assim. É imprevisível, porque o eleitor, com todo o direito que tem, porque o voto é seu, o voto é secreto, é uma oportunidade única que você tem a cada 4 anos, então o eleitor tem o direito de mudar de posição. Eu aplaudo isso. Tá, mas só não muda de opinião. A análise da senhora do cenário, pensando... Não, acho que não tem nada congelado e consolidado. Nós temos 17 dias para a eleição, existe probabilidades, não vamos negar. Né? Bolsonaro, Ciro Gomes e Haddad são as maiores 3 perspectivas hoje. Mas também não posso abrir mão de dizer que ninguém tem vaga assegurada. Não, a senhora diria hoje ou não? Não existe vaga assegurada. Igual ontem eu vi pela internet o general e o jornal, o general dizendo, o vice do Bolsonaro, disse ontem, o general Mourão, o mesmo que disse que mulher, mãe e avó sozinha não dá conta de criar filho, porque podem virar marginais, ele disse que vai ganhar no primeiro turno. Eu não me arrisco, porque eu sou uma cristã e uma leitora assídua da Bíblia. E em Provérbios nós temos um versículo, aliás, repetidas vezes esse versículo, onde diz que a soberba precede a ruína. Então eu prefiro ser um pouco mais humilde e aguardar a voz da urna através do voto. Então não existe vou ganhar no primeiro turno. Isso aqui não é um campeonato de futebol, não é uma Olimpíada que o atleta diz que vai ganhar para animar a torcida. Não, isso aqui é uma coisa séria. Política não é lugar de brincadeira.
não é parque de diversão. Nós estamos vendo hoje um líder popular preso e outro líder que está liderando a pesquisa esfaqueado num hospital. Então, isso é uma demonstração de que nós temos que levar a política mais a sério e não com tanta brincadeira. O Bolsonaro não pode, como um político que pretende ser e pretenso candidato a presidente da República, ele não pode ser matéria-prima pura para a indústria do ódio. Isso não é um bom exemplo para o país. Rodrigo, candidata, temos aqui a participação dos internautas, né, e no Facebook do Jornal Diário da Região. E um dos questionamentos aqui é sobre aquela proposta do Ciro, se a senhora pudesse detalhar um pouco mais, a questão de retirar o pessoal do SPC, o pessoal que está negativado. Já são algumas pessoas, porque a timeline tem o debate aqui, eleitores do Bolsonaro debatendo com eleitores do Ciro, e a senhora sabe que a gente perde até o controle, né? Ok. Não, e ele queria aprofundar como é que seria essa proposta. Não, eu vou explicar. Eu vou começar a explicar a vocês que fizeram a pergunta, que, em primeiríssimo lugar, este programa não é um programa isolado ganhador de voto. Nós não estamos aqui para isso. É uma das estratégias para retomar a economia, retomando a economia para criar empregos. Então, não é uma questão isolada que nós jogamos no meio da sala eleitoreira. Então, limpar o nome é uma questão fundamental e crucial para retomar o consumo das famílias. 63 milhões de pessoas é mais ou menos a população da Itália. Imagine se na Itália, um país da Europa, todo mundo tivesse com o nome sujo. Como é que a Itália ia fazer? Nós somos 207 milhões de habitantes, mas 63 milhões de habitantes, se considerar a família, metade da família brasileira tem alguém com o nome sujo em casa. E a população adulta? E a população adulta. Em São Paulo, infelizmente, nós temos 14 milhões e meio de paulistas com o nome sujo no SPC. O paulista agora virou caloteiro. Ah, por favor. O brasileiro é de boa fé. E os mais humildes, os mais simples, da classe média e da classe D e E, isso não sou eu que estou dizendo. As pesquisas desses grandes magazines, dessas grandes lojas que vendem a prestação, quanto menor economicamente a pessoa, melhor ela é para pagar. Por quê? Porque ela tem só o nome dela e o CPF, para ela continuar vivendo. Então o salário é curto, compra roupinha para os filhos a prestação, compra os livrinhos da escola a prestação, compra até comida, faz a conta no mercado, na farmácia. Então o CPF não é luxo para uma pessoa de classe média e de classe D e E. É parte da sua sobrevivência, do bem-estar da sua família. Então o nome sujo, além de ser uma humilhação, e a consequência dessa humilhação foi causada pela política, por uma má política na área econômica, nós precisamos socorrer, sim, essas pessoas, porque socorrendo elas, nós vamos estar socorrendo os comerciantes que vendem e os industriais que vendem para os comerciantes. E nós vamos, então, gerar empregos com essa ativação. Mas só com essa estratégia, repito, não. Nós queremos também olhar o endividamento das médias e pequenas indústrias do país, que estão devendo horrores, e a quantidade de comerciantes que ou fecharam as suas portas, mais de 200 mil nos últimos 12 anos fecharam porta, ou reduziram de tamanho. Por isso deu esse desemprego todo. E por que esses comerciantes estão assim? Porque o comércio no mundo inteiro, ele vive de capital de giro. E o capital de giro não é do bolso. O capital dele é para o estoque. E ele precisa de renovar aquele capital, aquele estoque, então ele precisa de girar, o próprio nome já fala. Da onde que ele tira esse dinheiro? No mundo inteiro é no banco. Você tira empréstimo com juro compatível. Eu detesto falar juro barato. Ninguém está atrás de juro barato. Nós estamos atrás de juro compatível, decente, moralmente, para que uma pessoa possa tomar o dinheiro e pagar. Agora, nós temos uma Selic, o juro do governo é 6,5%, um comerciante médio, pequeno, vai num banco desse, descontar uma duplicata para capital de giro, é mais de 50% o juro. Você acha que ele é doido? Cartão de crédito, então? Não é doido, cartão de crédito nem se diz. Então, a outra estratégia nossa é
fazer com que o juro possa ser diminuído. E nós não vamos poupar esforço para isso. Nós vamos usar todas as estratégias sem dar nenhum prejuízo para o Banco do Brasil, sem dar nenhum prejuízo para a Caixa Econômica Federal, mas são dois bancos públicos que precisam dar lucro, mas não precisa de lucros milionários. Eles podem muito bem ser empresas viáveis e colaborar com o país, diminuindo o spread, o custo. É esse tal de spread que o mercado fala, é que aumenta a taxa de juros. Então, nós precisamos usar os instrumentos que temos para poder colaborar, não é com o governo, não, para colaborar com as pessoas, para que elas possam. Estados Unidos, juro de 2% ao ano. Aqui no Brasil é 2% ao dia. O que é isso? Como é que nós vamos competir? Nós queremos as nossas empresas eternamente micro e pequenas empresas? Ou nós queremos que essas empresas cresçam no futuro? Não, as empresas não querem crescer, porque senão aumenta o juro ainda mais e ainda aumenta o imposto. Então eu vou ficar pequeno pro resto da vida. Não é esse país que nós queremos, né? Nós queremos um país que as pessoas possam crescer, possam avançar. Então nós vamos também organizar a parte dos juros e retomar a industrialização do país, trazer investidores de fora do país, estimular os investidores brasileiros para vir fabricar, para trazer indústria para nós, e nós vamos criar todo o colchão de conforto para essas pessoas virem. O que é um colchão de conforto? Não é para deitar e dormir. Conforto é tirar a burocracia, tirar juro alto, tirar a complexidade dos impostos, tirar uma carga tributária altíssima. Então, esse é o colchão de conforto que nós queremos criar para que em São José do Rio Preto possa vir indústrias e indústrias para cá e, consequentemente, mais comerciantes para implementar aqui na cidade. Candidato, falando em economia ainda, a gente está numa região eminentemente agrícola. A senhora já foi presidente, né, da Confederação Nacional da Agricultura, é isso? É, e ministra. É senadora, ministra. Quais as propostas aí para melhorar um pouco a vida do pequeno e médio produtor, sobretudo? Nós temos no Brasil, ele é grande, nosso país é grande demais, graças a Deus. Tem país que tem que escolher, ou pequeno produtor ou grande. Nós não temos essa dificuldade. Nós podemos ter pequeno, médio, grande, cabe todo mundo. Só há uma diferença muito forte hoje. Nós temos uma agropecuária de muito sucesso, graças a Deus, e graças à Embrapa, e graças ao esforço dos próprios produtores. Se os governos ajudassem um pouco mais, não atrapalhando, aliás, e criando colchões de conforto para trabalhar, a agropecuária podia fazer muito mais do que faz hoje. Mas tem ações de governo que faz puxar para trás. E nós temos uma outra agropecuária que praticamente, talvez não existe em São Paulo, talvez mais ali no Vale do Paranapanema, mas nós temos uma agricultura muito empobrecida, certo? No sul do país, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, parte boa de São Paulo, os pequenos agricultores estão todos organizados em cooperativas. Então eles acabam tendo assistência técnica, faz escala, porque o grande problema do pequeno produtor é não ter escala, ele produz pouco. Então nós precisamos juntar os produtores, cada um produz pouco, mas na hora que junta todo mundo produz muito. E nessa organização eu posso comprar melhor os insumos e vender melhor os produtos. É diferente eu comprar um saco de adubo ou comprar 100 sacos de adubos, o preço é diferente. Então essa organização, infelizmente, ainda é muito frágil em grande parte do país, e nós temos essa tarefa árdua. Ciro Gomes, se Deus permitir que nós possamos chegar até lá, nós queremos pegar os pequenos agricultores e dar o exemplo e fazer o que o sul do país, o que parte do sudeste do país fez, que é o produtor pequeno ter renda. Não adianta tamanho de terra, não adianta ter terra grande e renda pequena. É preferível, às vezes, uma terra menor, mas com uma renda maior. E nós queremos democratizar a tecnologia, porque grande parte dos pequenos agricultores, pela falta de assistência técnica e extensão rural, eles não conseguem adquirir tecnologia, porque eles não têm renda. Então, entre um saco de milho que produz muito a semente, mas que custa R$400, o produtor acaba comprando um saco de semente de 150, porque o dinheiro dele não dá para inteirar os 400, mesmo sabendo que vai produzir menos. Então, isso é
deixar de comprar uma E tecnologia. como é que o governo, um futuro governo Ciro Gomes, pode ajudar? Já existe no programa de governo de vocês, o que existe? Antes de ser candidata a vice, o Ciro me convidou para escrever o plano de governo. E eu tenho um projeto, que eu já escrevi ele há muito tempo, desde a CNA, para que a gente pudesse aumentar a classe média rural brasileira. A classe média rural brasileira é desse tamanhozinho. Nós temos uma concentração muito grande e nós temos uma classe D e E de renda enorme. Então nós precisamos ampliar essa classe média. E nós temos alguns pilares e algumas estratégias. Número 1, assistência técnica e extensão rural. É trazer a tecnologia na porta e ensinar como fazer. A outra estratégia muito importante é a questão da organização da compra dos insumos e da venda dos produtos. Nós podemos fazer isso via associações e cooperativas e usar a Conab, que eu ia fazer enquanto ministra, não deu tempo, eu fui ministro 1 ano e meio por conta do impeachment, fazer com que a Conab possa ser uma agência que vai fazer essa intermediação, não é comprar para eles, discutir o preço por eles, fazer com que um volume maior faça com que o preço abaixe. Mas cada um vai pagar os seus insumos, não é paternalismo. A outra coisa muito importante são as distâncias. As distâncias, as estradas que hoje estão em situação precaríssima no país. Os pequenos agricultores não conseguem nem levar seus filhos para a escola, porque o transporte escolar está precário, porque as estradas estão esburacadas. Então, se nós corrigirmos essas questões, nós corrigimos a distorção de mercado do pequeno agricultor. Qual é a distorção de mercado dele? Ele compra insumo mal e vende mal. Então, não há possibilidade de ter lucro. Ele compra caro e vende o produto barato. Então, isso precisa ser corrigido e nós vamos enfrentar essa situação e vamos reverter a situação de pobreza no campo brasileiro. E mais uma questão a respeito desse tema, como um governo Ciro Gomes pretende lidar com movimentos como o MST, o Movimento dos Sem Terra, e com as invasões de terra? Como que vai ser a política de um futuro governo Ciro Gomes neste aspecto? Eu quero dizer a todos os produtores rurais que possam estar nos ouvindo aqui neste momento, que a Cátia Abreu, vocês podem até não gostar, mas vocês têm certeza da minha convicção com relação ao direito de propriedade, a minha contrariedade com invasões de qualquer espécie. Por quê? Porque nós precisamos perseguir um país pacífico, um país sem litígio, um país que respeita o direito de propriedade. Foi assim que todos os países do mundo cresceram. E com tanta terra, inclusive devoluta do INCRA, do governo, para que precisamos deixar chegar ao ponto da invasão? Ciro Gomes é advogado, é um legalista e já disse, inclusive, com relação aos fechamentos de estrada, que ele não vai permitir que isso aconteça. Vamos ter uma política de combustível, mas fechar a estrada, fazer baderna no país, nós não vamos permitir. E nós queremos defender o Estado de Direito. Não vamos, sob hipótese alguma, estimular esse acirramento. Nós vamos, na medida que o orçamento permitir, nós temos um grande desafio pela frente, que é tampar o déficit público, que é de 150 bilhões de reais hoje. O governo hoje é um pai irresponsável que ganha X e gasta 10X. Então nós precisamos colocar isso no lugar. Agora, como política pública, a reforma agrária, pacificamente, comprando a terra, desapropriando pacificamente, selecionando as pessoas, é uma política de governo que, se tiver demanda e tiver orçamento, eu não tenho nada contra. Muito ao contrário. Quem sou eu? Uma mulher do campo, da roça, que adoro terra, adoro ver a terra produzir, adoro ver os animais, adoro ver a plantação. Quem sou eu para questionar você que tem vontade de ter um pedaço de terra? Jamais. Afonso Ferreira, um internauta que participa com a gente, candidata, pergunta sobre os programas sociais em um eventual governo Ciro, a manutenção dos programas sociais como Bolsa Família, também o Minha Casa Minha Vida. Como ele chama? Afonso Ferreira. Afonso, obrigado pela sua pergunta. É uma pergunta muito importante. Nós precisamos dividir essa questão dos programas sociais em dois segmentos, duas estruturas. O Bolsa Família, ele é copiado no mundo inteiro. Não é que ele seja uma solução definitiva da pobreza, mas ele protege a pobreza da fome. Então, é eficaz. Ah, mas as pessoas precisam trabalhar, mas cadê o emprego?
Então, se essas pessoas estão precisando de Bolsa Família, a gente tem que colocar na cabeça que o Estado brasileiro falhou em alguma coisa. Essas pessoas não são preguiçosas, não são burras. Se não estudaram e não têm ofício, não têm profissão e não têm emprego, é porque a ausência e a eficiência do Estado está à prova. Então, eu sou 100% a favor desta proteção com relação à nutrição dessas famílias. Elas precisam comer. Nós temos que garantir um país campeão de produção, de exportação de alimentos, ter gente passando fome, é uma vergonha para nós. Isso posto, eu quero dizer que a forma sustentável, definitiva para acabar com a pobreza, a grande chave de ouro é a educação. Então, não é educação da boca para fora, não, gente. É pegando as crianças pequenas lá, de 0 a 3 anos, colocando no creche de tempo integral, pegando o ensino fundamental, o ensino médio profissionalizante de tempo integral. Hoje no Ceará, que é o estado do Ciro Gomes, onde iniciou, foi com o Ciro, governador do estado, é o estado referência do Brasil em educação. Logo São Paulo, que sempre foi referência em todos os aspectos para o Brasil, mas no quesito educação, hoje está atrás do Ceará. Porque eles dedicam 24 horas durante muitos anos à educação. Então, das 100 melhores escolas de ensino médio do Brasil, o último IDEB agora de 4 semanas, 3, 82 estão no Ceará. No IDEB passado, dos últimos 2 anos atrás, das 100 melhores escolas, 77 estavam no Ceará. Então, eles estão progredindo. Saíram de 77 escolas das 100 melhores do Brasil, agora já são 82. Então, significa que eles estão no caminho certo. Por que a educação é a chave de ouro contra a pobreza? É porque isso já está comprovado no mundo inteiro. Se você pegar as pessoas mais pobres de qualquer lugar do mundo, pode pegar os mais pobres da África, da China, da Índia, do Brasil, de qualquer lugar. Coloca todos numa sala e vamos fazer um cadastro dele. Quanto tempo você estudou? Vai ser tudo deste tamanhozinho. A maioria analfabeto, semi-analfabeto, não terminou o ensino básico, muito menos o ensino básico, que é de lá, o médio dentro do básico, não estudou. Então, a pobreza com a falta de escolaridade são irmãs siamesas. E nós temos que descolar essa praga da pobreza das pessoas investindo na educação, colocando gente dentro das escolas. E é o dia inteiro. Então, aluno no Ceará, e isso serve para toda escola de tempo integral, do ensino médio ou do ensino fundamental, os meninos não fogem da escola, não. É escola que tem laboratório, é escola que tem computador, é escola que ativa a cabeça do menino. Não é escola de decoreba. Decora esse aqui que você tem que decorar e passar na prova. Acabou esse mundo, gente. As pessoas precisam aprender a pensar, precisam ser criativas para ser, no futuro, independentes e autônomas. Então, eu acredito no Bolsa Família como um paliativo, uma proteção social importante, e na educação como o instrumento mais poderoso. E para aqueles que já saíram da escola, que já estão muito adultos e que fizeram o ensino fundamental apenas e estão com a mão de obra fraca, como está no Brasil inteiro, a mão de obra no Brasil está muito precária, nós precisamos fazer treinamento, qualificação profissional, fazer até à noite, fazer durante o dia, usar todos os espaços possíveis para treinar as pessoas naquilo que o mercado está precisando. Perfeito. Conversamos então com a senadora Cátia Abreu, do estado do Tocantins, né, senadora? É candidata a vice-presidente na chapa encabeçada por Ciro Gomes, do PDT. A entrevista contou aqui com a inestimável ajuda de Rodrigo Lima, presença aí do presidente do PDT de Rio Preto, Carlos Arnaldo, que acompanha a senadora aqui no estúdio. E muito obrigado pela audiência até aqui. Lembrando que amanhã tem mais. Amanhã, Política em Debate volta numa edição extraordinária com Rodrigo Garcia, deputado federal Rodrigo Garcia do DEM, que também é candidato a vice-governador na chapa encabeçada pelo João Dória, do PSDB. Muito obrigado, valeu pela audiência.